Olá pessoal, meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Socialismo do século XXI. Bora lá? São as não questões do debate, né? Por exemplo, essa questão do socialismo de mercado, né? Ou seja, o livro 3 do Capital é muito claro em relação a isso, ou seja, o mercado ele existe independente de modo de produção, ele não está ligado diretamente à existência de um modo de produção específico, né? Ou seja, ele pode existir no capitalismo quanto no socialismo, quanto no feudalismo, no escravismo, ou seja, é um não debate, vamos dizer assim, né? Se deve haver ou não mercado no socialismo. Acho que nós temos que debater quais serão as condições históricas a serem criadas para a superação do mercado enquanto mediação, né? E ser trocado totalmente pela planificação econômica. Não acho que esse é um debate interessante de ser feito, não um debate socialismo e mercado, né? E também tem outro debate que é muito assim, cai muito pro campo muitas vezes da moral, né? Como que é esse negócio de socialismo e propriedade privada no socialismo, né? Por quê? Porque nós crescemos com a ideia, né? Ou seja, as pessoas elas vão pegando as frases de Marx, vão tirando de contexto, né? Ou seja, o socialismo é a abolição da propriedade privada, né? Ou seja, se é a abolição da propriedade privada e se existe propriedade privada no país que se diz socialista, então não é socialismo, né? Porque a propriedade privada ela pressupõe, inclusive, a exploração do homem pelo próprio homem, o que seria o objetivo final do socialismo, a sua superação, vamos dizer assim, né? Então, acho que existem várias questões, assim, é o que eu chamaria do seguinte: você tem vários terrenos a serem limpos, vamos dizer assim, para se fazer um debate qualificado sobre o socialismo. Então, essa questão do mercado é um deles. E agora, aqui hoje, vou falar um pouquinho dessa questão da propriedade privada, né? Pessoal, o primeiro ponto que eu gosto de trazer para sempre quando vem esse tipo de debate à tona é de que o mercado e a propriedade privada, entre outras instituições, vamos dizer assim, elas são instituições historicamente construídas, historicamente elas serão superadas, né? E quando eu falo historicamente superadas, é o momento em que vão surgir condições objetivas e subjetivas para a sua superação. Isso significa que no dia seguinte da Revolução não vai acontecer a abolição da propriedade privada. Infelizmente, ou felizmente, não vai ser possível acontecer isso. Por uma série de motivos, inclusive operacional, ou seja, a classe trabalhadora talvez, a depender do país em que aconteça isso, ela não vai ter condições ainda, ela não vai estar preparada, vamos dizer assim, para tocar uma empresa. Isso é um fato objetivo. Tem uma história da Revolução Russa que os operários chegavam para o Lenin e entregavam para ele. Lenin, estatiza essa empresa, transforma essa empresa em empresa pública. O Lenin começava a fazer perguntas para os trabalhadores sobre como funcionava a empresa, contabilidade, questões técnicas de administração, de gestão e tal, e eles não sabiam responder. Então o Lenin, ele devolvia o decreto falando: olha, vai ficar com a burguesia até que nós aprendamos a lidar com a gestão desse tipo de propriedade, né? Então, eu não sei se é mito, se não é, mas é bem do Lenin isso, né? Eu conheço um pouco o Lenin, é bem do Lenin esse tipo de assertiva, muito objetiva, vamos dizer assim, ao aparecerem com certas demandas para ele e tal. Mas a grande verdade, que eu acho, é que aquela velha história que o Marx fala, né? Ou seja, não vão surgir novas relações de produção sem que as forças produtivas colocadas ou à disposição da sociedade não estejam esgotadas, né? Ou seja, as suas possibilidades. Em outras palavras, trazendo isso para a questão da propriedade. E que Engels trabalha muito bem isso em um livro pré-manifesto comunista, que é o livro chamado Princípios do Comunismo, em que ele fala que a propriedade privada não será derrubada num só golpe e que esse processo é um processo lento até que as condições para que isso aconteça surjam. Ou seja, e quais são as condições para isso? Eu sempre gosto de dizer de que as formas de propriedade elas vão sendo substituídas umas pelas outras, ou seja, uma vai sendo substituída por uma outra de forma superior, na medida em que aquela que está em vigor assim hoje, por exemplo, ela deixa de entregar resultados para a sociedade. Quando eu falo resultado pela sociedade, eu falo primariamente em forças produtivas, ou seja, quando aquela forma de propriedade ela passa a ser o entrave ao desenvolvimento das forças produtivas, outra forma de propriedade vai ter que surgir. Por exemplo, a Evergrande ela é uma demonstração muito clara de que a propriedade privada do setor imobiliário já não estava conseguindo mais entregar para o Estado e a sociedade o que ela se encarregava, e está sendo substituído por uma outra forma histórica de propriedade, que era uma mescla de público e privado, mas com o público sendo o principal. Então, eu acho que essa dinâmica das formas de propriedade sobre o socialismo é muito interessante de se analisar. Primeiro, ou seja, toma-se o poder. Então, o que deve ser estatizado imediatamente? É evidente que são os meios de produção estratégicos, ou seja, aqueles que vão gerar efeitos de encadeamento para a economia, das máquinas que produzem máquinas, ou seja, a partir daí você consegue superar, vamos dizer assim, as chamadas crises de superprodução, ou seja, você cria as condições para acabar com a anarquia da produção.
Você vai estatizar o sistema financeiro, porque o sistema financeiro, o crédito estatizado, ele é uma forma de você controlar o setor privado e você vai estatizar o comércio exterior. E a terra, vamos dizer assim, ou seja, são essas estatizações que são as necessárias no primeiro dia da Revolução Socialista, que devem ocorrer. E mesmo assim, dentro de prazos não determinados, dentro de uma estratégia, vamos dizer assim, muito clara de como isso deve acontecer, né? Mas é uma questão política também, né? Ou seja, você precisa quebrar com a base material das classes dominantes do qual você está tomando poder. Então isso é muito fundamental. Agora, a propriedade privada vai continuar existindo no socialismo por muito tempo. A depender do país em que se faz a Revolução Socialista, vai ter que existir, e se não existir, em alguns casos, vai ter que ser até criada, inclusive. Né? Vejamos, por exemplo, a China, após 78, teve que criar uma classe de capitalistas para dar conta, vamos dizer assim. Isso é polêmico que eu estou colocando aqui, né? Mas para dar conta de tarefas, vamos dizer assim, que não caberia ao Estado, por exemplo. Né? Evidente que isso acabou se transformando em um monstro, que são as fintechs, as big techs, mas que durante muito tempo foi útil ao processo de desenvolvimento econômico do país. Está sendo agora devidamente posto no seu devido lugar e tal, ultra regulado pelo Estado. Quanto maior a empresa privada é na China, mais ela é passiva de leis e regulamentos e assim por diante. O que eu acho interessante nessa discussão, primeiro, vai existir propriedade privada no socialismo? Vai. Ou seja, o próprio Marx coloca no manifesto, que é muito interessante, que os trabalhadores vão tomar pouco a pouco os meios de produção da burguesia, ou seja, esse pouco a pouco é um processo histórico. E o que vai surgindo após o fim da propriedade privada, a sua superação, é o que eu chamo de formas históricas de propriedade. Eu acho que é isso que é um debate interessante a ser feito no campo da esquerda e no campo daqueles que pensam o socialismo do século XXI. Ainda mais em sociedades, por exemplo, como o Brasil, em que se convive ainda com capitalismo atrasado em alguns lugares, um capitalismo mais avançado, heranças da servidão, heranças do escravismo assim, muito claras na sociedade, mas também nas relações de produção. Quais são as formas históricas de propriedade que vão surgir quando desaparecer, quando tiver que superar a propriedade privada dos meios de produção em alguns setores da economia? Vai ser, geralmente, e não necessariamente vai ser uma estatal, né? Pode ser um mix entre estatal e privado, com predominância do público, e assim por diante, né? Um dos debates que se fazem, que às vezes eu sou acusado de falar, as pessoas falam o seguinte: O Elias acha que a China é socialista? Que a China ela é socialista porque tem estatais, mas nos países capitalistas também tem empresas estatais. Pessoal, ter estatal no capitalismo não é uma prerrogativa, tá? No socialismo, sim, tá? Agora, a questão é observar, acho eu, qual que é a forma histórica de propriedade mais avançada a ser aplicada no mundo real hoje. Eu acho que são formas estatais que surgem na China nos últimos 20 anos, basicamente, quando surge um setor corporatizado, um setor orientado ao mercado, né, um setor que busca a fronteira tecnológica. E é um setor que é amplamente dominado e gerido pelo Partido Comunista da China, vamos dizer assim. Né? Até que tem até uma expressão, o CCP Incorporation, né, que inventaram para falar das estatais. Né? E a propriedade privada, a tendência no socialismo é existir, mas também vem perdendo muita força, né? Porque na medida em que vai se desenvolvendo as forças produtivas materiais da sociedade, o próprio setor privado da economia vai perdendo a sua necessidade histórica de existência. Eu acho que é esse momento que nós temos que discutir, é esse momento que nós temos que pensar, ou seja, é pensar de forma mais larga o que é o socialismo, vamos dizer assim, não a partir de pressupostos, de apriorismos, e sim a partir de uma visão historicizada do que é socialismo, do que é comunismo, de como que vai ser, como deveria ser, ou seja, como que o conceito vai se realizar no movimento real, né? Eu fico por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Não é meia-noite de Pequim, não, pessoal. É o socialismo do século XXI. Mas como o socialismo do século XXI é a China, a gente acaba meio que confundindo as coisas, né?